Preview. Olá e seja muito bem-vindo à Naipalc TV Magazine, um programa mensal onde vos trazemos histórias sobre a vibrante comunidade luso-falante da região de Nova Iorque. Hoje começamos da melhor maneira com Melita, uma empresária de sucesso da vila de Austin, proprietária da Melita's Home Furnishings. Uma loja com tanto de surpreendente como de encantador, onde cada artigo conta uma história, contribuindo ao mesmo tempo para um mundo melhor. Toda a minha história é baseada nisso, do poder dar a conhecer, do poder ajudar, do poder saber que estou a contribuir para uma causa social. Coerente com a sua história pessoal, a boutique Melita's Home é composta por artigos únicos que estão unidos por histórias de esperança e responsabilidade social vindas dos 4 cantos do mundo. Eu trabalho muito com o Nepal e Himalaias, geralmente é tudo feito em lã, em pura lã. São pessoas que vivem em pobreza, mas nós ao comprar estamos a dar uma forma de sustento a essas famílias. Em destinos paradisíacos como Bali, ideais para o surf, Melita vê pontos de contacto e entreajuda. Na sua loja vende artigos surpreendentes feitos à base de concha de ostra e casca de coco, que saem das mãos de famílias de pescadores da Indonésia. O exotismo da Índia também não fica esquecido, com panos feitos por artesãos muito especiais. Panos feitos em seda de mulberry. Mulberry é uma árvore e são feitas por pessoas que todas têm desabilitações. Isso para mim é incrível, saber que aquela pessoa com dificuldades motoras, alguns não têm braços, não têm pernas, e podem hand-woven essas peças. São peças lindíssimas. As peças são também, as cores vêm cores de vegetais, são cores naturais. E saber que nós estamos a ajudar uma pessoa que tem essas dificuldades motoras, muito, muito incrível para mim. Muito bem. Enche-me o coração, e isso é o mais importante. Para além de ajudar pessoas, Melita não se esquece do mundo animal. Esse artista da Tailândia trabalha num produto que é nem sei dizer, é Kaulanite, e tudo aquilo que nós vendemos é para preservar os elefantes na Tailândia e também para um grupo de crianças que têm problemas que são cegos. Então, isso para mim, tudo isso é um gosto. Eu sou a pessoa que faço as compras para a loja, sou as pessoas que vendo o que tenho na loja. O que me ajuda muito a vender é realmente o meu interesse em saber aonde começou, aonde foi feito, como foi feito esse produto. Da Ásia, o alcance de Melita chega igualmente a Madagascar, no leste africano. Para além do lado socialmente responsável, Melita orgulha-se da originalidade das suas peças, como é o caso deste papel feito de locta. A locta é a parte de baixo de uma árvore, em que é apanhado, eles põem em água, depois é feita uma pasta, com a pasta é posto nos tabuleiros onde secam ao sol, na rua, depois de seco é todo pintado à mão, ou fazem o que eles chamam o hand block, que são com pedaços de madeira, onde eles fazem tudo à mão e é posto numa secagem novamente. Assim que é muito trabalho. Quando as pessoas compram aquele papel ou compram um cartão, que nós usamos esse papel para fazer abajures, usamos para tudo o que é jewelry, usamos para fazer tabuleiros. Ali vai é tanto trabalho se começarem a ver realmente como é que aquilo foi feito, aquele papel, desde que começou a apanhar a raiz dessa planta até ao final. É muito trabalho. Associada ao trabalho além fronteiras, Melita preocupa-se por apoiar artistas e artesãos locais, fazendo célebres pop-ups de forma gratuita para estes criadores, cujo trabalho vai desde o origami a cristais e peças de barro, incluindo peças pelas mãos de mulheres que sofrem com depressão e que veem na arte uma cura. Uma mulher que conseguiu, através da arte, sair de tanta ansiedade que tinha. E poder ajudá-la a ela, a vender dos produtos dela e contar a história dela, para mim, outra vez, como mulher, é sentir-me que estamos a fazer alguma coisa em pró do ser humano. Neste caso, em pró da mulher.
Fiel às suas raízes, Melita faz da sua loja uma montra para produtos portugueses, trabalhando com pequenos negócios por todo o país que fabricam peças customizadas para esta loja tão especial. Quando vou a Portugal, eu procuro sempre coisas totalmente diferentes que as pessoas não conhecem e para mim é um orgulho dizer, olha, este é um produto português, feito em Portugal, pintado em Portugal e sempre falo acerca disso. Por isso, para mim, o ser português é o mais importante, além de poder ajudar o nosso Portugal, os nossos artistas portugueses, mas também o poder representar Portugal como portuguesa. Mas não é apenas Portugal e outros países que se sentem representados nesta superfície. A Melitas Homes representa igualmente esperança e um encontro interessante com a história americana. Entre 1920 e 1933, estipulado pela 18ª Emenda da Constituição Americana, proibiu-se o fabrico, venda e transporte de bebidas alcoólicas. Foi então que nasceram os célebres speakeasies, bares clandestinos onde a descrição era uma prioridade. Os empregados de balcão pediam continuamente que os seus clientes falassem baixo para que a polícia não ouvisse, daí a designação speakeasy. A cave do prédio onde Melita tem loja foi nesse tempo um desses bares clandestinos. Hoje, curiosamente, do lado das escadas que dão para a cave estão espelhos feitos à mão por pessoas que sofrem de alcoolismo ou toxicodependência, comprando a empresária Certigos, uma organização de serviço social que cuida deste tipo de doentes no estado de Pennsylvania. Curiosamente, os espelhos são feitos com o mesmo tipo de alumínio encontrado nos speakeasies. Mais do que uma loja, a Melitas Homes relembra-nos continuamente do nosso lado humano. A empresária sente que as novas gerações têm tudo para dar continuidade a este legado. Os jovens de hoje já estão mais conscientes, já estão mais abertos, já não é a quantidade, eles querem saber a história, eles já não compram conjuntos, compram peças, eles compram porque gostam, porque adoram, porque têm paixão por aquilo que estão a levar para casa. Já não se precisa comprar quantidades. Quanto é que precisamos? Não precisamos muito para viver. Desde móveis restaurados feitos à mão, encontrados no lixo, a roupas feitas por pequenos negócios, liderados por mulheres, passando por arranjos de flores silvestres, não esquecendo o artesanato local e internacional, a Melitas Home resulta numa viagem a um mundo com tanto responsável como de encantador, onde os seus clientes, para além de peças únicas, ganham igualmente histórias que dificilmente se esquecerão. Melita mostra-nos assim que ainda há pessoas boas no mundo. E falando em bondade e camaradagem, em 1975, o Ossining Portuguese Club abriu as portas oficialmente. O início foi conturbado, mas o espírito de equipa manteve-o erguido até hoje. Corria o ano de 1974. Em Portugal celebrava-se o 25 de Abril e na pacata vila de Ossining, em Nova Iorque, nascia a ideia de se criar um centro comunitário luso-americano que viria a ser fundado em 1975. No ano seguinte, o azar bateu à porta e o clube ardeu. Passado um ano, já nas novas instalações, o telhado danificou-se na sequência de um vendaval, o que os levou novamente a mudar de sede. O começo foi difícil, mas a força de vontade e o apoio dos sócios falaram mais alto e o sonho tornou-se realidade. E os sócios, na altura que eu digo, os sócios eram todos pobres, estavam cá a chegar, mas todos emprestavam dinheiro, sabe? E hoje, se calhar, hoje era mais difícil, se fosse nos dias de hoje, se calhar a gente hoje não conseguia que os sócios emprestassem esse dinheiro. O clube chegou a ter uma dívida de $300 mil, que era quase que a gente chegou a pensar que era difícil pagá-la. E depois a gente pagou o dinheiro, criamos um fundo de reserva, chegamos até a volta de $100 mil no fundo de reserva. Caso para dizer que valeu a pena ser persistente. Hoje, as paredes da instituição ostentam orgulhosamente todos os que fazem parte da sua história, desde membros de direções passadas às diversas equipas de futebol que, de uma forma tão nobre, representaram a cultura portuguesa através do seu talento dentro das quatro linhas. Todos, à sua maneira, solidificaram uma base para que as gerações vindouras pudessem desfrutar das tradições portuguesas. E na altura da presidente atual se referir à melhor parte do seu esforço, esta não hesita. Eu penso que é as amizades que se têm feito. Eu andei na escola aqui no high school e muitas vezes os bailes que existiam antigamente era aqui onde nós nos juntávamos e ainda hoje temos essa amizade. Talvez passe muitos anos que não vimos uns aos outros, mas quando nos encontramos sente-se sempre aquela convívio e amizade.
Para além das amizades que ficam para a vida, este centro sempre foi marcado por um espírito de entreajuda. Uma solidariedade que se atribui às raízes portuguesas. Eu penso que esta motivação já me vem de pequenina e já me vem de Portugal. Sempre querer ajudar o próximo, por motivo de ser ajudada por muitas pessoas amigas em Portugal, antes de vir para cá, ou chegar cá também. E comecei-me a envolver e gostei, e acho que tenho o dom de ajudar. Um dom que não se perdeu mesmo em tempos de pandemia. Ano passado não foi bom para ninguém, mas mesmo assim nunca fechamos. Umas vezes a cozinhar para donativos. Sim, que fomos servir comida a Nova Iorque 3 vezes. E para fazer aqui, para servirmos para fora, para os sócios e não sócios. E praticamente nunca teve fechado, para mantermos as despesas do nosso clube. Para Maria Pires, esta entrega solidária conta já com 23 anos, sendo uma fonte de inspiração para os jovens de hoje. Que o diga Sandy Cerqueira, membro do rancho e diretora escolar, que vê o movimento associativo com bons olhos para as gerações vindouras. Se os clubes continuarem a fazerem eventos que deem para os jovens e deem para os adultos que estão na vida dele, para os puxarem, para eles continuarem a fazer parte da comunidade, também acho que é alguma coisa muito importante e que, não sei, devem continuar a fazer, porque os jovens são que fazem a mais festa nos clubes e acho que é muito importante. É os que nos trazem juntos e é os que nos ajudam a continuar a ser portugueses. O dinamismo deste tipo de centros, onde o passado anda de mãos dadas com o presente, não deixa representantes do governo português indiferentes. Há capacidade de representação, porque as associações também são isso. São um intermediário entre a nossa comunidade, numa determinada região, também muitas vezes com as autoridades locais, porque beneficiam dos apoios a nível local, e são também um importante elemento de ligação com as instituições em Portugal, com os governos, com a Assembleia da República, com outras instituições, na medida em que, muitas vezes, nós sabemos que, para ir ao encontro das nossas comunidades, entramos em contacto, precisamente, com a associação, com os membros da direção da associação. E, portanto, se não houver, de facto, esta associação, tudo isto se perde. O papel destas instituições é de louvar, resultando numa janela aberta para Portugal nos diversos países de acolhimento. No final, a Presidente enfatiza a importância de um esforço conjunto e deixa um apelo. Em primeiro lugar, quero agradecer aos sócios por o apoio que nos têm dado, porque tivemos os jantares e eles têm-nos apoiado muito. Têm pagado as suas cotas, que ajuda bastante. E aos jovens é sempre importante continuar e manter a nossa cultura, a nossa língua viva. E isso, juntar, fazer parte do clube que seja, na área que seja, porque eu acho que é sempre muito importante. Fica aqui o convite, garantindo igualmente que o espírito de resiliência deste centro está aqui para ficar, continuando a celebrar-se Portugal na simpática vila de Ossining. Tecnologia, inovação e inteligência artificial são conceitos cada vez mais recorrentes na era moderna. Atendendo aos requisitos do futuro, o empresário Francesco Marconi criou a Applied Excel, uma empresa que promete revolucionar o mercado, explorando o lado humano da inteligência artificial. O New Lab é um espaço icónico no que diz respeito à tecnologia em Brooklyn, concentrando diversas startups que se destacam no setor da inovação. Das mais de 170 empresas, membro há uma que pertence ao luso-italiano Francesco Marconi, que é igualmente um dos membros da direção do New Lab. A Applied Excel tem vindo a ganhar destaque no mercado e compromete-se a revolucionar o universo da inteligência artificial. O sucesso do presente deve-se à solidez do passado de Francesco Marconi, marcado por uma formação em economia e por um início de carreira decisivo. O meu primeiro emprego, logo a seguir à faculdade, foi nas Nações Unidas aqui em Nova Iorque. E os projetos em que eu desenvolvia nas Nações Unidas eram centrados em temas de tecnologia, de inovação e também de mídia.
dessa experiência nas Nações Unidas foi à volta da Primavera Árabe e da influência da tecnologia e dos meios de comunicação e dos jornais como ferramenta para a democracia. E quando penso sobre esse projeto e sobre esse momento, consigo identificar que foi esse o ponto que me, de certo modo, abriu para o mundo do jornalismo. O gosto pelo jornalismo resultou num somar de sucessos que passaram por trabalhar na Associated Press, a primeira empresa no mundo a introduzir a automação de artigos jornalísticos. Foi igualmente diretor de pesquisa do Wall Street Journal, com o foco em inteligência artificial em redações. Um talento para o ramo que o levou a lecionar na prestigiosa Universidade de Colômbia. Um somar de experiências que resultaram na publicação do livro Newsmakers, Artificial Intelligence and the Future of Journalism. O grande objetivo desse livro era de democratizar o conhecimento sobre essas novas tecnologias, de tornar esta nova fronteira dos dados e da inteligência artificial, de tornar mais acessível a qualquer pessoa desde as pessoas que estejam a tirar o curso de jornalismo ou de engenharia. De olhos postos no futuro, o espaço onde hoje se encontra o New Lab remonta ao ano de 1902. Foi aqui que se construíram navios utilizados na Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Atualmente mantém-se o gosto pela tecnologia e inovação, apenas que hoje a sua ação gira em torno de um mundo sustentável, servindo de teto a todas as empresas de tecnologia que qualifiquem. Algumas das criações de sucesso dos seus membros servem de peças de decoração inspiradoras, como é o caso desta moto criada por uma impressora em 3 dimensões. No seio destas empresas surge a Applied Excel, com uma visão clara da sua missão e das suas expectativas para o futuro. A missão da nossa empresa é de monitorizar a saúde das pessoas, dos lugares e do planeta. Em inglês, The Health of People, Places and Planet. E nós consideramos essas três dimensões, essas três lentes, como fundamentais para o futuro da sociedade e da humanidade. Uma missão arrojada onde a inteligência artificial desempenha um papel decisivo. Onde a inteligência artificial entra é em novas formas de medir progresso e de medir desenvolvimento nesses campos relacionados com o progresso científico, com o progresso tecnológico e da infraestrutura local, assim como novos desenvolvimentos em relação à sustentabilidade. O que isso significa em termos muito concretos é que nós estamos a experienciar uma explosão de dados, dados na internet, dados criados por sensores, dados criados por mais conhecimento científico, mais documentos para serem analisados e, portanto, há uma riqueza de informação dentro destes dados que muitas vezes passa despercebida. A tendência é que esta riqueza de informação se intensifique. Nos próximos 3 anos antevê-se uma produção de dados superior à dos últimos 30. De modo a combater os riscos causados por este overflow de informação, a Applied Excel pretende dar um cunho humano à inteligência artificial, sendo que os seus algoritmos são criados por jornalistas especializados em computação. O grande desafio na análise deste tipo de dados é o volume. Estamos a falar de milhões de documentos que, se fosse um humano a analisar, demoraria anos e anos e anos, talvez décadas. E, portanto, o que nós fazemos é um processo que se chama Knowledge Transfer, transferir o conhecimento técnico de jornalistas de investigação, portanto, identificar formas de como eles analisam dados, de formas em como eles perguntam determinadas questões e, portanto, estamos a traduzir esse processo de jornalismo de investigação em algoritmos, de um modo em que podemos analisar estes dados com o mesmo nível de precisão e de transparência que se encontra no mundo do jornalismo, mas feito a uma escala muito maior.
Em atividade há um ano, a primeira área de desenvolvimento da empresa é a saúde, sendo que os seus clientes são maioritariamente empresas da indústria farmacêutica, bioquímica e bancos de investimento no setor. O talento que compõe a Applied Excel já conquistou investidores. Recentemente recebemos um investimento de $1,5 milhão de dólares para desenvolver a nossa tecnologia. O que nós estamos a criar é utilizar os princípios de jornalismo de computação aplicados a outras indústrias. Com o avanço ao nível da automação dos conteúdos e até da edição de vídeo, qual será o futuro dos jornalistas à medida que a tecnologia da inteligência artificial continua a progredir? A inteligência artificial muda a dinâmica em como o jornalismo é produzido e o futuro do jornalismo é um futuro onde os jornalistas são diretores de informação e dirigem fluxos de dados e identificam o que é os pontos mais relevantes e através da inteligência artificial ajudam as audiências a compreender a sociedade e os temas em que são mais relevantes para essas audiências. É a pensar nessas tais audiências que a empresa molda o seu objetivo. Com os grandes desafios que a próxima década nos vai lançar, desde uma maior probabilidade de outra pandemia global, o problema do aquecimento global, o problema da infraestrutura, a única forma de criar e de encontrar boas soluções para esses problemas é ter boa informação. E, portanto, o objetivo da Applied Excel é de ajudar os líderes de todas estes campos e empresas a tomarem boas decisões que se baseiam em dados. A tecnologia que envolve a Applied Excel requer talento e rigor. No entanto, a explicação de Francesco Marconi é fácil de entender. Um talento vindo de Coimbra para o mundo que não tem deixado indiferentes todos os que têm cruzado o seu caminho. Seja na sala de aula, nas redações onde passou, nos palcos de TED Talks que pisou ou simplesmente nos corredores de Unilab, onde hoje já não se criam navios de guerra, mas sim inovação tecnológica que navega rumo aos portos do futuro. E de modo a organizar melhor o seu plano de festas, fica agora com o que temos em cartaz. E chegamos ao fim de mais um programa. No entanto, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e deixar os seus comentários e sugestões. É sempre um prazer ouvir de sua justiça. O momento musical hoje ficará ao cargo de Ricardo Araújo, um talento luso-brasileiro que encontrou um denominador comum entre a música portuguesa e música brasileira, e o resultado é sempre sublime. A Naipalk TV Magazine volta dentro de um mês. Até lá, fique muito bem. Olá, sou Ricardo Araújo e envio um forte abraço a toda a comunidade portuguesa de Nova York e a todos que assistem ao programa também. Espero que vocês gostem da próxima atração que eu preparei com muito carinho para vocês. Um forte abraço!
Este programa teve o patrocínio de At Farmingville Masonry and Concrete Supply, we'll help you bringing your projects to life with the highest quality. We supply all pavers and a unique variety of brick and stone. For your landscaping needs, you can choose from a vast array of gravel, mulch, sand, and topsoil. We also supply bulk materials and expertise when it comes to outdoor living. Farmingville Masonry and Concrete Supply, the supplier you can trust. Central Sewer Service in Westchester County. Your emergency is our commitment. Superior Contracting of Westchester Corp. For superior construction solutions. Quinta Restaurant, unforgettable flavors in Pearl River. Pride and dedication have been guiding Sandra Santos Lacey's approach to real estate. Transparency and unmatched customer service skills make Sandra a leader in her field. Whether you are buying or selling in the region of Westchester, Sandra's vision and work ethic will turn your dreams into an achievable reality. With a vast array of Coldwell Banker marketing tools, the sky is the limit. Call now and schedule your appointment. Sandra Santos Lacey, the partner you need for your real estate goals. Luzia's Restaurant in Mount Vernon, the delight of truly authentic Portuguese cuisine. Douglas Alleman. Contact Ileta Veloso and join our Franklin Square or Great Neck offices. Do you need insurance? Then rest assured that you'll be in good hands with State Farm and Eloy Barreiros in Ossining. Celso Lemos, Portuguese excellence at our flagship boutique in New York City. Mendes Painting. Professionalism guaranteed in every project. Casa de Paco. Local fresh cuisine for everyone. Ocean Oyster Bar. Because the world is your oyster. Carvey Beach Hotel Algarve, unforgettable memories in the paradise of Portugal. Pamper yourself with Mary Kay products and the help of Rosa Martins. Docas, the flavors of Portugal in Ossining.